Se você está pensando em assumir o seu cabelo ondulado natural, você vai passar por um longo processo aí que envolve muitos fatores: autoimagem, aceitação, a mudança do conceito de belo, costume com uma nova personalidade sua diante do espelho. Produtos que antes com o cabelo liso funcionavam já não, talvez não funcionem tão bem com o cabelo ondulado. Enfim, são uma série de questões. Eu vivi isso no dia a dia. Tive um pouco de ajuda das minhas seguidoras lá do Instagram, que eu compartilhei dia a dia esse processo com elas. Elas me deram muitas explicações, me trouxeram muitos ensinamentos que eu pude colocar em prática, mas também com a minha prática eu tive outros aprendizados e hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês porque eu acho muito importante. Se você tá pensando em passar por esse processo ou se ainda tá no começo, tem muita coisa que você vai descobrir ao longo do tempo, mas que se você soubesse antes, talvez você passe por todas essas fases de uma maneira um pouco menos dolorosa, porque a gente sabe que assumir um cabelo ondulado envolve muitas questões de uma vida toda, muitas vezes. Então, tendo mais noção do terreno onde você está pisando, talvez o processo fique um pouco mais leve. E é por isso que eu reuni 7 fatos que eu considero muito importantes para que toda mulher que esteja passando por uma transição capilar ou pensando em passar, saiba antes de começar. Fato 1. O frizz vai ser sempre uma realidade. Se você está deixando de alisar o seu cabelo, seja pelas fontes de calor ou quimicamente, o fato é que o frizz vai começar a entrar na sua vida. Isso quer dizer que a gente não consegue ter um cabelo bonito por causa de todo esse frizz? Não. A gente tem ótimos produtos e boas técnicas que ajudam e muito a amenizar todo esse frizz. Naturalmente, já não é muito bem-vindo em qualquer cabelo, mas piora um pouco mais para os nossos casos. A gente que está acostumado a alisar o cabelo o tempo todo, com zero frizz, aí do nada você tá mudando a curvatura do seu cabelo e ainda de brinde vem muito frizz. Então é totalmente compreensível que a gente se desespere, fique com medo de que a gente nunca ache o nosso cabelo bonito por causa do frizz. Mas aí é que tá. Tendo boas técnicas e usando bons produtos, você vai começar a olhar o seu cabelo e achá-lo bonito apesar do frizz, porque eliminar ele 100% dificilmente você vai conseguir. Fato 2, você vai ter que ser feia para depois se achar bonita. Eu me olhava no espelho nos primeiros dias e me achava pavorosa. É totalmente compreensível que a gente passe por essa fase. Acredito que a maioria das meninas que passou por transição capilar no começo se sentiu muito feia. Primeiro porque você ainda não pegou o jeito do seu cabelo, mas também porque a gente vem de uma vida toda de um cabelo alisado. A gente vem a vida toda adequando o nosso olhar àquele padrão de cabelo liso. E ainda falando sobre ser totalmente compreensível e justificável, é óbvio que boa parte de nós vamos nos sentir assim, justamente porque o processo é para ser meio feio mesmo. Pensa, se você vem de alisamento químico, seu cabelo vai estar mais ou menos assim. Aqui ele vai estar natural, porque o cabelo já vai estar crescendo com a raiz natural. Ele vai estar mais ondulado, mais armado. Chega daqui pro meio, ele tá liso. Pra mim isso é pavoroso. Eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus, eu tô muito feia. Eu tô muito feia. Então, é totalmente normal. Quando você vem de alisamento térmico, ou seja, você não fez progressiva, botox e afins, mas todo dia tá ali escovando, fazendo chapinha, do nada você para de fazer e você se dá de cara com o cabelo que não é nenhuma coisa nem outra. Isso porque o alisamento, uma fonte de calor, isso foi uma coisa que eu também descobri ao longo do processo que me chocou muito. A fonte de calor, ela não vai deixar o seu cabelo liso como a progressiva e afins, que você faz uma vez e pode lavar, que não precisa retocar por um bom tempo. Não. Toda vez que você lavar, você tem que escovar e fazer chapinha. Mas apesar disso, toda essa fonte de calor que a gente usa no cabelo acaba sim influenciando a curvatura do cabelo. Então o cabelo não consegue mais formar a mesma curvatura natural dele, mas também não se alisa por inteiro. Então você fica com o cabelo super armado, sem nenhum tipo de definição, então você fica no meio do caminho. Geralmente são essas duas alternativas quando a gente começa a usar o nosso cabelo ondulado. Ou a gente vai ter meio enrolado e meio liso, então é totalmente compreensível se sentir muito feia nesse momento, e é justamente nesse momento que muitas meninas desistem da transição, porque realmente mexe muito com a autoestima delas, elas não estão se sentindo bem, estão se sentindo super vulneráveis. E por que que eu não desisti? Porque eu consegui achar truques para que amenizasse esse processo, porque eu sabia que era uma questão de tempo até meu cabelo crescer, para eu ir podendo cortando aos poucos e tomando a forma natural. E aí a gente entra na parte 2 do fato 2, que é o que eu fazia para amenizar os efeitos do meu cabelo. Então, o meu primeiro objetivo era não passar mais química, e eu já estava passando por esse processo, então não estava mais fazendo química no meu cabelo, mas tinha aí um bom cabelo para lidar, uma nova realidade de cabelo, e um cabelo que não era nem 100% meu cabelo natural, porque estava justamente nesse processo. Então, a primeira coisa que eu fiz me ajudou muito, eu comecei a usar mais cabelo preso, tanto o rabo quanto o coque, meio no estilo clean girl. Eu não sou uma clean girl, mas realmente essa técnica de fazer um rabo, deixar essa parte bem lambida, com bastante fixador,
e um rabo mais cheio me ajudou muito a passar por essa fase. Eu nunca usei tanto cabelo preso como nessa fase. E a técnica 2 que eu usava, que era apenas em ocasiões muito especiais para justamente não ficar forçando uma fonte de calor, era eu lavava meu cabelo, finalizava ele normalmente e aí ficavam metade do cabelo com aquelas pontas lisas. Aí eu vinha com o Babyliss e enrolando as pontas lisas. Aí eu deixava o meu cabelo de uma forma muito mais uniforme, mais bonito. Inclusive foi com essa técnica que eu pude olhar e ver como o meu cabelo ficaria bonito depois que eu me livrasse de toda essa parte ainda que estava alisada quimicamente. Mas, como eu disse, isso eram apenas em ocasiões especiais, para justamente não forçar essa fonte de calor, mas garantir que eu ia sair com um cabelo que me deixasse confiante, que eu pudesse olhar no espelho e me sentisse minimamente bonita. Então essas duas técnicas me ajudaram muito no começo, até que meu cabelo começou a crescer e eu fui cortar e começar a eliminar essas pontas lisas. Hoje, inclusive, eu considero que de 100% das pontas lisas que eu tinha, eu consegui eliminar em apenas um corte, desde que eu comecei a transição, cerca de 70% dessas pontas. Então eu ainda tenho algumas pontas, mas elas são minoria e eu consigo lidar muito bem com elas, amassando, estimulando bem a formar a onda, elas já estão bem melhores. E se ainda assim acontecer de ficar um fio e outro hoje numa quantidade muito menor do que antigamente, eu já passo o Babyliss. Eu acredito que mais uma vez cortando o cabelo, eu já me livro de 30% dessas pontas, mas agora eu tô num grande dilema, porque aí entramos no fato 3 sobre cabelo ondulado. E o fato 3 é que depois que você começar a usar o seu cabelo ondulado, a primeira vez que você cortá-lo, ele vai encolher drasticamente. Na verdade, provavelmente essa vai ser uma realidade pro resto da vida, mas é bom ficar alerta porque eu não tinha essa noção, já que eu venho de muitos anos usando cabelo liso, eu nunca fui apegada com cabelo, inclusive meu cabelo cresce super rápido, essa nunca foi uma questão pra mim. E aí quando eu fui cortar a primeira vez, eu já fui nessa onda assim, não vou me apegar cabelo, quanto mais eu cortar, mais eu vou me livrar das pontas lisas, e numa dessa eu consegui tirar aí, como eu falei, 70% das pontas lisas, mas a que custo, meninas? Porque o meu cabelo encolheu e ele demorou quase 2 meses para assentar. Então é muito importante vocês terem essa consciência, porque isso obriga vocês a não cortar o cabelo por 2 anos até o cabelo voltar à sua forma natural? Não, super importante ir cortando o cabelo para se livrando dessas pontas lisas, para dando uma nova perspectiva, fazendo cortes inclusive que valorizem a curvatura do seu cabelo. Mas não vá muito querendo já resolver tudo de uma vez, porque você pode se frustrar. Eu lembro que quando eu cortei na época, eu fiquei muito mal e era perto de festas de final de ano. Nossa, eu nunca me senti tão feia na minha vida, porque eu percebi que eu precisava emagrecer, que eu também é um outro processo que eu estou, e que eu tava com o cabelo que eu tava odiando. Eu cheguei a pensar que realmente eu não ia servir pra ter o cabelo ondulado, porque meu cabelo tinha ficado muito feio, que se cortar o cabelo natural fosse pra ficar assim, eu preferia voltar a alisar. Mas eu entendi com um pouco de paciência que depois de um tempo o cabelo assenta. Então é muito importante você ter essa consciência da importância de cortar o cabelo, para você se livrar dessas pontas e justamente fazer esse corte que valoriza seu cabelo, mas dá uma segurada, analisar bem o quanto você vai cortar para não se frustrar depois. Fato 4, cabelo ondulado não fica oleoso tão fácil. Pelo menos o meu, olha, se não fosse pela questão de higiene, eu poderia ficar de 4 a 5 dias sem lavar meu cabelo, que ele não ia aparentar nenhuma oleosidade. Porém, junto com esse bônus, temos o ônus de que ele fica mais seco que o deserto do Saara. Sim, depois que você começa a usar cabelo ondulado, o cabelo vai ficar muito mais seco ali do meio para as pontas. E aí, seus melhores aliados são máscaras de nutrição e óleo. Pode abusar. Achou um óleo que é compatível com o seu cabelo? Use e abusa, usa de 3 a 4 vezes por dia, porque vai ser muito necessário para manter o brilho e uma boa curvatura do cabelo. E aí, nessa linha de produtos que ajudam a manter o brilho, a maciez e a nutrição do meu cabelo, eu vou mostrar 3 produtos que eu tô usando atualmente, depois de testar muitas coisas que estão funcionando muito bem. Às vezes a gente também foca só em produtos que diretamente já vão dar aquele resultado, então um bom óleo, uma boa máscara, mas um bom shampoo faz muita diferença. Eu tô usando esse aqui da Weed Care. E o que eu senti de diferente nesse produto? Quando eu tô lavando e passando o shampoo, quando o shampoo vai pro resto do cabelo, porque mesmo que você não esfregue as pontas do seu cabelo com o shampoo, ele vai pras pontas. Sabe quando você vai passando a mão pra enxaguar ou passando a mão pra espalhar todo o shampoo pelo cabelo, você vai sentindo seu cabelo bem seco? Esse foi o primeiro shampoo da vida que eu passei e senti zero essa sensação. Então, eu tenho a sensação de que, apesar de limpar muito bem a raiz do meu cabelo, ele não resseca muito as pontas. E isso fez muita diferença, porque depois eu até testei com um shampoo comum, usando o resto dos produtos que eu vou mostrar aqui, dão sequência, essa rotina de cuidados, mas
Com esse shampoo aqui, eu consegui obter um resultado até melhor na máscara de nutrição e também no óleo. E aí, depois de usar o shampoo, eu venho direto com a máscara. E qual que eu tô usando? Essa aqui, da Eudora. Essa aqui, inclusive, essa máscara, eu tô usando o refil. Vocês não reparem, mas vocês sabem de que máscara que eu tô falando. Essa máscara aqui, eu uso desde que eu tenho cabelo liso, ela sempre funcionou muito bem pra mim, porque ela é nutrição. Então, quando eu fazia progressiva, eu precisava do meu cabelo bem nutrido, bem brilhoso, porque a progressiva resseca. Agia muito bem. Depois que eu comecei a usar meu cabelo ondulado, ele consegue deixar meu cabelo mais bonito, mais brilhoso. Então é um dos únicos produtos que eu sempre consegui aproveitar nos dois mundos, do cabelo liso e do cabelo ondulado. Então eu uso essa máscara aqui de hidratação. Eu já nem uso mais condicionador, nem gasto mais meu dinheiro com isso, porque a máscara faz muito bem essa função, pelo menos no meu cabelo. E aí então eu venho com ela. Depois eu seco, faço os outros procedimentos naturais. E aí um terceiro produto que me ajuda muito a não deixar aquele cabelo seco, esturricado, um produto que custa um rim, gente, é carinho, é bem carinho, mas eu nunca usei nenhum óleo tão bom. Usei já todos os óleos do mundo? Não, mas já testei bastante coisa, do barato ao caro. Eu gostava muito daquele óleo da Vela, que eu já gravei vídeo aqui no YouTube, inclusive falando que esse é um produto que eu usava muito, depois que eu comecei a usar. Esse Absolute Repair aqui, esquece. Gente, esse óleo, eu não sei o que acontece com esse óleo é maravilhoso. A história com ele é bem engraçada porque eu fui na Sephora um dia e sempre que tem produtos da Kerastase e da L'Oréal pra provar no cabelo, eu provo. Porque eu não costumo comprar, tá um pouco assim, meio longe do que eu posso ficar comprando, mas sempre que tem lá pra provar, eu provo, né? Até o dia que a Sephora conseguiu, porque eu provei isso aqui. Tinha provado um da Kerastase que tinha ficado bom, né? Mas quando eu provei esse aqui, o meu cabelo... eu não sei explicar, ele ficou maravilhoso. Aí eu fiquei namorando esse produto porque realmente é um óleo caro. E aí eu fiz a estratégia de comprar um óleo pequeno primeiro. Mas assim, gente, não tem um mês que eu comprei esse óleo e ele já tá assim. Mas eu fiz essa estratégia, como é um óleo muito caro, eu pensei, poxa, será que eu passei uma vez lá na Sephora e meu cabelo ficou bonito, depois eu compro o pote maior, o tamanho maior do vidro, e não dá certo meu cabelo, fica aí um óleo parado, caro, que eu não vou usar. Então aí eu ainda fui mais conservadora e comprei o mini pra usar de vários dias seguidos pra ver como meu cabelo se comporta. E, gente, não tenho o que dizer desse óleo. Maravilhoso. Você passa ele, dá a sensação de que ele vai pesar, mas dá uns 2 minutos, seu cabelo suga esse produto. Nossa, e aí é só alegria. E ele é muito cheiroso, ele, para mim, ele tem um cheiro de mulher rica, elegante, enfim. É tudo de bom, então assim, caro, mas vale cada centavo. Assim que ele acabar, eu vou comprar um pote grande e não quero mais não ter esse óleo na minha vida. Fato 5. Não existe uma finalização padrão que funciona para todo mundo. Existe a finalização que funciona para você. É normal que quando a gente comece a usar produtos e testar técnicas nesse processo de transição, que a gente busque tutoriais, reviews na internet, e esse é o caminho, justamente. Mas o que é importante? Você vê diferentes tipos de finalização, porque se você jogar aqui no YouTube, em qualquer outra rede social, como finalizo meu cabelo ondulado, você vai ver vários tipos de finalizações, de formas diferentes, com produtos diferentes, e alguma vai funcionar para você, mas não quer dizer que todas. Então, nesse momento é o momento de você estar com o coração aberto para fazer testes e entender qual que é o melhor jeito de finalizar o seu cabelo. Pode ser que seja mais simples do que você imagina, que foi justamente o que aconteceu comigo. Hoje, a forma como eu finalizo o meu cabelo é: eu lavo, saio do banho, não suporto cabelo úmido pingando, e é uma regra que a gente vê muito nos tutoriais. Ai, seu cabelo tem que estar encharcado. Talvez tenha que estar, mas como eu não suporto um cabelo muito encharcado, até porque meu cabelo demora pra secar, eu saio do banho, coloco uma toalha 100% algodão, na verdade é uma camiseta 100% algodão, pra tirar todo o excesso. E por que tem que ser 100% algodão? Porque é um tecido que não vai te dar frizz. Se você colocar a toalha de banho normal, vai dar um super frizz. Então, ou 100% algodão ou microfibra, tá? E aí depois eu deixo uns 20 minutos ali para tirar bem o excesso de água. Depois disso eu venho com um pente fininho, penteio, passo um pouquinho de leave-in com um pouquinho desse óleo aqui, passo bem todo o cabelo. Logo em seguida venho com uma bolinha de creme para pentear, espalho bem e passo. Não amasso muito, eu só passo para saber que o produto passou bem por todo o cabelo. E finalizo com mousse, porque o mousse ajuda a ter mais definição. Aí eu passo o mousse assim mesmo. E assim, eu não levo 5 minutos pra fazer isso com pouco produto, muito rapidinho, porque hoje eu também não quero perder mais de 7 minutos com o meu cabelo depois que eu lavo. Então essa é uma regra que eu não abro mão. Com algumas exceções, mas no geral, no dia a dia é isso. São 7 minutos depois que eu lavo que eu me dedico pro meu cabelo. E esse foi o jeito que deixou o meu cabelo do jeito que eu mais gosto, que é mais ou menos como ele tá hoje. Ok, aqui tá um tempo meio chuvoso, então eu tô com um pouco mais de frizz, talvez ele
não esteja tão definido como eu gostaria, mas no geral tá bem ok. Desse jeito que eu gosto do meu cabelo, então é desse jeito que eu vou ficar. Mas também pode ser que a finalização mais rebuscada, fio a fio, uma coisa mais diferente, deixe seu cabelo extraordinário. Então assim, é testar, entender o que vai fazer sentido para o seu cabelo, tanto de técnica quanto de produto, comparar. Ah, tá na dúvida? Tira foto todo dia que você finalizar de um jeito diferente para depois você poder comparar. E claro que a finalização tem que estar muito alinhada com aquilo que você pode fazer pelo seu cabelo. Como eu te falei, eu me propus a usar 7 minutos, não são nem 10, são 7 minutos pós-lavagem para cuidar do meu cabelo. Mais que isso no meu dia a dia, pelo menos ali de segunda a sexta, é inviável. Então eu me adequo a isso e dessa forma foi a melhor forma que eu achei para finalizar meu cabelo. Por isso, teste muito até encontrar aquilo que faz mais sentido para você, para o seu estilo de vida, para o seu gosto. Fato 6. Todo esse processo pode ser um pouco mais simples se você focar na sua franja. Muitas meninas desistem de usar o cabelo ondulado porque não conseguem aceitar aquela franja um pouco mais ondulada, que seria essa parte da frente do cabelo. Eu também não gosto, tá? Então eu nunca vou deixar o meu cabelo, vou estimular que meu cabelo fique muito liso aqui do começo. Eu sempre espero que ele comece a enrolar daqui da altura do meu olho para baixo. Então, se nesse começo cuidar bem da sua franja pode ser fundamental para você olhar no espelho e se achar menos pior, alisa a sua franja, passa uma chapinha, faz uma escova. Inclusive, tenho até hoje muitas amigas que fizeram a transição, usam super o cabelo ondulado, mas que continuam escovando ali uma mechinha aqui da frente da franja. Elas falam que se sentem mais bonitas, mais confortáveis, então não tem perigo, porque às vezes também, dependendo do tipo de conteúdo que a gente vê na internet, é tipo uma demonização das fontes de calor para alisamento, mas às vezes elas são necessárias. Às vezes é bonito e outra. Não descartar a possibilidade de um dia e outro nesse processo alisar o cabelo. Eu acho que a gente tem que encontrar formas, muito mais do que uma disciplina de seguir tudo que é pregado todos os dias, é você ter constância com pequenas oscilações. Então, o dia que realmente você estiver se sentindo muito feia, vai lá e faz uma escova. Só que entenda que quanto mais você fizer, mais demorado vai ser o processo. Mas às vezes você só precisa de um conforto, de uma fuga para continuar firme e no dia seguinte recomeçar todo o processo. Então isso vale muito para franja, porque isso me pegou muito no começo, os primeiros dias que eu usei. Eu não tinha essa malandragem, sabe? De olhar e falar assim, tá, eu não posso mais usar fonte de calor porque eu quero deixar meu cabelo natural. Mas se eu fizer, ó, se eu pegar uma chapinha e fizer isso aqui, e fizer isso aqui e deixar todo o resto natural, eu já vou garantir que eu vou me sentir um pouco mais bonita e vou deixar com que o resto do processo, que é muito maior do que um pedaço de franja aqui na frente, flua muito mais. Então não se apegue assim, agora eu vou usar ondulado e eu não posso mais mudar, deixa assim como está. Não, às vezes você alisar um pouquinho aqui na frente, ou hoje eu já não preciso mais alisar porque eu descobri uma técnica que atualmente funciona pra mim, que é depois que eu lavo, penteio o cabelo, pego essa parte aqui de trás, colo um pouco aqui na frente, e aí naturalmente ele já fica mais liso mesmo aqui na frente. Mas se você se sentir confortável, escova essa franja. 3 dedos de cabelo, não vai morrer, não vai matar, vai continuar passando pelo processo da mesma forma. Fato 7 é tenha uma touca de cetim ou uma fronha de cetim. Isso porque lembra que eu falei lá no fato não sei qual, que o nosso cabelo dura muito mais tempo sem ficar oleoso e que às vezes a gente não precisa lavar todo dia porque o cabelo ondulado não precisa disso? Mas muitas meninas acabam lavando todo dia, justamente porque no dia seguinte, depois que lava, o cabelo vira uma bagunça, perde totalmente a forma e isso acontece, tá? Mas aí você tem essa diva aqui, baratinha, que você bota antes de dormir e você acorda com seu cabelo intacto. Às vezes até incentiva ele a dar uma ondulada. Do jeito que eu amasso meu cabelo e boto a touca, ele, nossa, às vezes acorda até mais ondulado de que quando eu fui dormir. Então, realmente ter uma touca de cetim, isso também serve pra fronha, tá? Salvou muito, porque daí eu acordo sem frizz, o cabelo continua com a forma e eu consigo aproveitar mais um dia daquele cabelo sem precisar lavar. Até porque o meu cabelo demora muito pra secar. Se eu lavar todo dia, é capaz do meu cabelo, às vezes, o couro cabeludo, nem tá 100% recuperado da lavagem, seco totalmente, eu já vou lavar de novo e aí vira uma bola de neve. Então eu tento sempre lavar dia sim, dia não. Se eu não fosse muito higiênica, eu poderia lavar 2 vezes na semana e meu cabelo ficaria ótimo, mas eu lavo dia sim, dia não, até porque eu vou na academia, então os dias que eu pego mais pesado, eu lavo, né? Mas se não é isso, gente, é só botar a touca de cetim. Essa aqui eu comprei na Shopee, acho que eu paguei R$ 12. Maravilhosa, salva a vida e você não vai precisar ficar escrava lavando cabelo, finalizando e vivendo todo esse processo o tempo todo. Bom, e essas foram as minhas vivências durante todo esse processo aí
de uso do cabelo natural, eu sei que ainda é um processo que vai se desdobrar. Por exemplo, tem a ponta da minha franja, eu não sei se eu deixo ela crescer assim, se eu corto e faço uma franja mais descolada, ainda é uma questão, assim como eu tô sempre testando produto, pode ser que eu ainda não tenha descoberto o melhor produto pro meu cabelo. Essa é uma jornada constante, mas esses aprendizados, essas reflexões e vivências, eu acho que pode ajudar muito quem tá nesse processo. E por que que eu fiz isso? Justamente porque eu listei as coisas que mais me causavam dor, me causavam medo, me davam vontade de desistir. E ao longo do tempo, o tempo ele é muito justo, você vai vivendo e tendo paciência, você consegue encarar as coisas com um pouco mais de facilidade. E esses conhecimentos que eu tô compartilhando, eu acho que eles entram muito numa ideia de que se eu soubesse isso antes, eu teria tido mais paciência com o processo. Então, o meu objetivo com esse vídeo é isso, que vocês entendam que vão ter dificuldades, mas que elas passam, que você se fortalece e que você aprende muito durante esse processo. E é muito gostoso, depois de um tempo, você olhar o seu cabelo atual, se identificar com ele e achar ele bonito, apesar de um dia não estar tão definido, apesar de um dia chuvoso estar muito frizz, enfim, que a gente realmente possa desfrutar um pouco mais da nossa naturalidade, nem que seja no cabelo, né? E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa um feedback aqui nos comentários, porque eu ainda tô moldando os meus conteúdos aqui no YouTube e eu realmente quero encontrar uma forma de ser muito relevante nessa plataforma. E compartilhando algumas vivências, entendendo que faz sentido para outras pessoas, consigo me orientar melhor. Tá? Então, se esse conteúdo foi importante, foi valioso para você, deixa um feedback aqui ou lá no meu Instagram, @IsabelaCavalheiro, que eu vou adorar ter essa conversa, entender se esse conteúdo, se essa vivência que eu tô compartilhando por aqui foi útil de alguma forma.